eu sou o Calma Coelho, estamos começando mais um programa Bola Rolando. Hoje é sexta-feira, sexta-feira 13, aquela data que muitos acham que... Eu adoro, o que? De monstros, essas coisas aí, cara. Hoje é dia de assistir os 12 filmes do Jason, nunca vi Jason na minha vida. A única coisa que eu vi Jason foi aqueles jogos lá, que é sexta-feira 13 mesmo, tem um jogo aí que tem bastante youtubers que jogam. O Ryan tem esse daí, cara, o jogo do Jason. Tu controla o Jason ou as vítimas dele? Não, isso tudo tem. Não tem? Então tá. Então vamos lá. Vamos começar pelo Avaí. O Avaí que empatou em casa por 2-2 e saiu muito bom pro Avaí. Quase acabou perdendo em casa. A sorte foi o estreante Rodrigão. O mesmo Rodrigão que era do Santos, jogou no Bahia também. Agora ele tá no Avaí. Ele fez o gol de empate já nos acréscimos. O Avaí tomou o segundo gol nos acréscimos e também conseguiu empatar o jogo nos acréscimos. Foi um baita resultado. O Avaí que empatou em casa contra o Goiás. O Goiás também não é um time muito ruim não, mas o Avaí deveria ter vencido. O time do Avaí é muito melhor do que o do Goiás, isso tenho certeza. O Avaí que ainda vai sonhar ainda na próxima fase. Na próxima fase não, o próximo jogo ainda tem bastante chance. Uma simples vitória de 1-0 já dá Avaí. 0-0, se não me engano, é pro pênalti já direto. Não tem mais essa de gol fora na Copa do Brasil. Isso daí é uma coisa muito boa. Melhorou bastante a Copa do Brasil depois disso. Agora, continuando no Avaí, o Capa e o Pedro Castro já estão liberados, já pode jogar pelo Avaí no fim de semana. Fim de semana que o Avaí joga contra o Vila Nova, na estreia do Campeonato Brasileiro da Série B. O Avaí que aí sim, que tem que vencer a partida, vai ser um jogo bem mais tranquilo do que contra o Goiás. O Goiás também é o rival do Vila Nova. Os dois são os dois rivais ali de Goiânia, ali de Goiás, os dois são os maiores rivais. Se o Avaí vencer o Vila Nova, com certeza também vai ter uma zoação ali do Vila Nova e do Goiás. Com certeza vai haver uma zoação de um time entre o outro. O Avaí também tem a obrigação de ganhar já para começar o Campeonato Brasileiro da Série B muito bem, já que não fez um baita de um Campeonato Catarinense. Até começou muito bem o campeonato catarinense, só que depois acabou caindo em produção, caindo e acabou lá para sexto, sétimo, como eu já falei para vocês. E uma coisa boa é que o Capa já vai poder ser relacionado e o Pedro Castro também. O Capa tem bem mais chance de ser titular do que o Pedro Castro. O Capa também já jogando passado no Avaí fez uma boa temporada. Já temos alguém aí, Ralha? Já agora? Abraço pro Nilson Stork. Abraço pro Beto Madeira. Abraço pro André Oséias Silva Cabral. Abraço pra Joel Malano. Abraço pra Simone Patrício. Abraço pro Eric Seulinho, o Eric que treina o Overdose aí da FJF, né? Já conhecemos faz um tempo aí, mas o filho dele joga comigo há bastante tempo também, o Marcos. E abraço pro Juliano Sartor. Tá, agora, como eu falei ali, o Pedro Castro é bem mais difícil de ser titular do que o lateral Capa. Como o Capa jogou ano passado, já tá mais entrosado com o time também, já sabe o jeito que o time joga. Agora na Chapecoense, a Chapecoense que vai estrear o Campeonato Brasileiro contra o Vasco e vai estrear com 3 atacantes. Provavelmente vai ser o Apodi, o Vinícius e o Arthur que deve ser como atacante. O Apodi, que há uns anos atrás jogava como lateral, na lateral direita, lá no ataque. É um jogador que é bastante velocidade no ataque, como todos sabem, o Apodi é muito rápido mesmo, tem uma baita velocidade, quando ele bota pro lado ou bota pra correr, é difícil de jogador que para. E se ele chega a passar, pra parar é só com falta mesmo. O Apodi não é um jogador muito finalizador também, é mais para puxar um contra-ataque, dar um passe de lado, mas não de chegar finalizando. O Luiz Antônio provavelmente vai perder a vaga, o Luiz Antônio sai e entra o Arthur Kaique lá no ataque. Luiz Antônio, que é muito bom sim, ali para o time da Chapecoense, já está num nível muito bom. A Chapecoense vem se reconstruindo também nos últimos anos e o Luiz Antônio joga muito mesmo ali de volante, consegue desarmar bastante. Foi bastante criticado quando jogava no Flamengo, a torcida do Flamengo não gostava muito dele, e como ele não quis ficar lá mais também, teve essa oportunidade de vir para a Chapecoense e agora está jogando muito bem ali.
Agora já indo pro Criciúma, o nosso time de coração aqui de perto, Criciúma anunciou mais um, o Liel, o atacante estava no Atlético Tubarão, atacante de 28 anos, e essa é a sua melhor oportunidade da carreira, jogar no Criciúma. Criciúma que é um time muito grande mesmo, como eu já falei, Criciúma é o único time catarinense que conquistou um título nacional, Copa do Brasil ou Brasileiro. Criciúma conquistou a Copa do Brasil, o outro só Chapecoense conquistou a Copa Sul-Americana. Mas aí já é um título internacional, não é mais título nacional. O Avaí, o Chapecoense não. Figueirense e Joinville nunca conquistaram esses títulos assim de maiores expressões. O Criciúma também que estreia hoje à noite, às 8h30 em Goiás, contra o Atlético Goianiense. É um jogo bem difícil sim. O Criciúma vai ter que jogar muito bem. Se jogar no mesmo estilo que terminou jogando o Campeonato Catarinense, vai ter uma baita de uma chance de ganhar aquela partida. Hoje, essa partida, o Criciúma vai precisar jogar e jogar muito bem. O Marlon e o Zé Carlos, que conseguiram acesso em 2012 com o Criciúma, voltaram ao Criciúma e já podem jogar hoje à noite. Os dois, o Marlon atrás esquerdo, não é aquele Marlon que tá no Fluminense. Esse Marlon é um pouquinho mais velho, esse Marlon tem 32 anos. O outro Marlon é melhor sim, jogou até um tempo, fez uns treinos com a seleção brasileira, só que agora tá lá no Fluminense e tá bem próximo já de ficar lá mesmo, nem voltar mais. E esse Marlon de agora é um Marlon que veio mais pro Criciúma, mais para terminar a carreira. Ele jogou muito bem sim em 2012, fez 6 gols naquele Campeonato Brasileiro. O Zé Carlos nem precisou falar, a torcida do Criciúma já conhece, a do CRB também já conhece. É um atacante muito bom sim, é daqueles lá, como eu já falei, se sobrar ele vai guardar de qualquer jeito. Finaliza muito bem sim, não é um jogador muito leve, mas é mais aquele jogador para pivô, essas coisas do tipo. Agora já indo pra São Paulo, o Criciúma tá bem de olho mesmo no meio-campo Tomás do São Paulo. O Criciúma tá de olho, tá tendo umas negociações, só que não tem nada ainda de certo. Não tem nenhumas negociações ainda com o Tomás. O Criciúma só tá de olho mesmo, tá vendo, analisando o preço, já que todo mundo sabe que o Criciúma não tem uma condição financeira muito boa, é bem baixa mesmo, não pode contratar jogadores muito com salário alto e pagar uma alta grana num jogador qualquer, tem que analisar muito bem. Eu até acho errado o Criciúma trazer esse outro atacante, o Eliel, não precisava, já tem o Zé Carlos, não precisa trazer outro atacante agora, ninguém nem sabe como é que esse Eliel joga, talvez só a diretoria, porque eu mesmo nunca vi esse Eliel jogar, nem sei como é que ele faz ideia, não sei nem o estilo de jogo dele. O Criciúma não precisa ficar gastando dinheiro com qualquer jogador aí, mirando e já trazendo. O Criciúma nos últimos anos que acontece bastante isso, traz qualquer jogador, daí não rende, daqui a pouco já sai mais barato do que o Criciúma pagou na compra dele. Agora sim, também pro futebol nacional, começa o campeonato brasileiro esse final de semana. Já começamos com um grande clássico, que é Grêmio e Cruzeiro, sendo que pelo lado do Grêmio o Luan não vai poder jogar. O Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, já falou que ele não vai jogar de jeito nenhum, tá com uma lesão muscular e não vai poder jogar, vai ser meio poupado, já que o Grêmio vai ter Libertadores no meio de semana que vem. Então não tá afim que o Luan tenha uma lesão um pouco mais grave e fique de fora da partida. Já tem mais alguém, Halia? É meio difícil achar cair, né? Mas não é bom, né? Quanto mais time catarinense na Série A, mais representa aqui o nosso estado, fica melhor aqui pra nós. Hoje é Tigre, sim, hoje é Tigre, hoje vai dar nós, hoje é Criciúma na veia, né? Vamos estar ali pelo lado da televisão, pelo outro lado da telinha, acompanhando e torcendo bastante pelo Criciúma. Abraço pro Carlos Gonçalves, abraço pra Vanderleia Formentin e abraço pra Leida Maria. Só lembrando que esse final de semana que já vai estrear também no campeonato da Série B, que é uma baita e uma vergonha. No passado tava todo mundo lá em cima no campeonato da Série A e agora já quase todos os times catarinenses na Série B, menos o Joinville que tá lá na Série C e a Chapecoense que tá na Série A. Tem a Bahia, Figueirense e Criciúma lá na Série B do Campeonato Brasileiro, que é uma vergonha. Já é uma vergonha o estado de Santa Catarina, 5 grandes times. Eu não apoio isso, nem 1% eu apoio isso, já que não deveria ter tantos times grandes assim,
O Rio Grande do Sul, que é bem maior que Santa Catarina, tem apenas dois times brigando lá em cima, Grêmio e Internacional. E porque o estado de Santa Catarina teria 5 times, todos querendo brigar por vaga direto lá em cima. Chapecoense, que vem rendendo muito mais, agora se disparou bastante dos outros times, não conquistou o Campeonato Catarinense, mas está bem acima já dos outros clubes de Santa Catarina. Isso daí é um baita de um erro ter tanto time querendo brigar sempre lá em cima. Agora, continuando na Chapecoense, ou a Chapecoense que estreia contra o Atlético Paranaense, só que estreia na Arena Baixada. O Atlético Paranaense vai ter um jogo bem duro. Agora vamos para a soldada da semana, Campeonato Brasileiro da Série A. Como eu falei, Cruzeiro e Grêmio, o Grêmio que é o atual campeão da Libertadores e Cruzeiro que é o atual campeão da Copa do Brasil. Como eu falei, o Luan não joga. Tem Atlético Paranaense, Chapecoense, América Mineiro Sport, aí que é um jogo mais calmo. Tem Vitória e Flamengo. Vasco e Atlético Mineiro, como eu falei antes, era Chapecoense e Vasco. Só que não, é Chapecoense e Atlético Paranaense. Tem o Botafogo e Palmeiras, aí é o outro jogão. Mas aí o Palmeiras acho que vai ter bem mais chances de vitória do que o Botafogo. Tem São Paulo e Paraná, que aí se o São Paulo perder vai complicar bastante pessoas no Cartola. Eu mesmo no meu Cartola vou ter 5 jogadores de São Paulo. Vai ser bem. Vou ter que torcer pro São Paulo vencer essa partida sobre o Paraná. Santos e Ceará, que aí é a outra metade do meu time no Cartola. Se o Santos chegar, perder ou tomar um gol, complica bastante os cartoleiros. Corinthians e Fluminense, o atual campeão brasileiro, faz a abertura do Campeonato Brasileiro da Série A. Eles vão fazer a abertura, Corinthians e Fluminense, já que todo ano o Corinthians foi campeão em 2017. Em 2018 o Corinthians faz a abertura do Campeonato Brasileiro. Internacional e Bahia é outro jogo que o Inter tem bastante chance de vitória. Esse daí vai ser os 10 primeiros jogos. O Campeonato Brasileiro vai começar agora em abril, vai começar em abril, vai terminar só lá em dezembro. São 8 meses de competições. É bastante tempo mesmo para uma competição. Antigamente era menos tempo, era só fase de grupo, depois mata-mata. Hoje é tudo ponto corrido, por isso dura bastante. Agora já indo pro futebol nacional, já indo mais para São Paulo, o Corinthians anunciou o Fossem, que era meio campo do ABC, acabou de vir pro Corinthians, depois estava no ABC, fez uma boa temporada lá, é bem jovem, tem apenas 19 anos, tomara que renda bastante no Corinthians. O Corinthians está contratando bastante jogadores novos, contratou o centroavante Matheus, que se eu não me engano também era do ABC, e agora contratou esse Focinho, que também era do ABC, eu mesmo não conheço ele, não acompanho muito futebol pra lá. Se eu não me engano, a ABC é lá de Natal pra lá. E o Focinho, tomara que, como eu falei, tomara que faça muitos gols com a camisa do Corinthians, renda bastante. Ele também é muito jovem, talvez possa virar um grande craque do futebol brasileiro. Continuando no Corinthians, o Roger também tá bem próximo de vir pro Corinthians, já que o Corinthians acabou de emprestar o Luca pro Internacional. O Luca, que já era emprestado ano passado pra Ponte Preta, fez um baita em Campeonato Brasileiro e chegou no Corinthians, já não teve muitas oportunidades e já tá de saída de novo. O Luca, que tinha que ser titular absoluto naquele time do Corinthians, mas quem sou eu pra criticar o Carille que faz milagre com aquele time corintiano. E agora eu quero trazer o Roger, eu não gosto dele, não vou muito com o futebol dele. É um centroavante que faz poucos gols. A cada 5 partidas ele vai lá e faz 1 ou 2 gols. Não é uma média muito boa para um centroavante. Mais alguém, Ralen? Abraço pro Gustavo Wagner. Abraço pro Natanael José da Rosa. E abraço pra Daiana Oliveira. Daiana Oliveira tá comigo ontem acompanhando o programa da Lenise e da Higiene, que foi um baita em programa. Foi muito bom mesmo, aquelas a dupla lá tocando umas músicas lá mais antigas, até Boate Azul tocou. Pra quem não viu, só entrar aí na TVR Sul, que o programa foi muito bom mesmo, foi bastante descontraído. E a Daiana Oliveira também é uma dos patrocinadores do programa. Tá passando todos aí embaixo. O da Lenix Confecção, o Lenix Facção, o da Santiner, o Bar do Divino, que agora toda sexta-feira tem janta, hoje inclusive já vai ter, o da Santiner, como eu falei, e o da Dai Adesivos. Oi? Oi?
Agora deu? Então tá. Desculpa aí, acontece mesmo coisa quando é ao vivo, pode acontecer isso mesmo. Infelizmente aconteceu. A gente tá sempre preparado para acontecer isso. E a gente sempre tem mais uns 3 microfones aí, caso aconteça algo de errado de novo com esse, a gente já vai tentando com o outro novamente. Então voltando lá, mais alguém aí? A daí na última? Então tá. Agora já indo pro Rio de Janeiro, o Fluminense, que jogou esse meio de semana Sul-Americana, venceu por 3-0 em casa e tá bem próximo de chegar a vender o Pedro, seu atacante. O Milan e o Roma da Itália estão de olho, querem contratar ele sim. O Pedro foi um dos artilheiros do campeonato carioca, fez um baita de campeonato, jogou muito bem. O time inteiro do Fluminense foi muito bem, mas o Pedro se destacou e destacou bastante. Só pra ser, o Fluminense venceu o Nacional Potosí por 3-0 no Maracanã. Essa semana, esse meio de semana, pra ser mais exato, quarta-feira, teve bastante. Os patrocinadores estão passando todos aí embaixo com. Antes estava passando do programa do Beto, né? Agora tá passando do meu programa mesmo. Tá passando todos aí embaixo com o telefone do lado. O do Bar do Divino, o da Santiner, da Adesivos e Lenix Facção. Todos estão passando aí embaixo. Agora vamos lá pro futebol. Oi? Daniel Menegal? Abraço pro Daniel Menegal. Meneghel, né? É isso aí, Meneghel. Então vamos lá, agora futebol. Teve futebol sul-americano essa semana. Teve umas partidas da Libertadores. Mas o que mais teve foi Copa do Brasil mesmo e Sul-Americana. Na Sul-Americana, o Atlético Mineiro perdeu por reserva do São Lourenço. O Atlético Mineiro tem um time muito bom, não deveria ter perdido aquela partida. Mais ainda pro reserva do São Lourenço. É meio que uma vergonha assim pro time do Atlético Mineiro. É um time muito bom, tem Casares, tem o Luan no ataque, tem o Otero, que é o grande destaque desse time. Não deve perder pro time reserva do São Lourenço. O Atlético Paranaense passou por cima do New Old Boys, que é um time argentino. O Atlético Mineiro que enfrentou na conquista de 2013 esse New Old Boys da Argentina. Foi uma baita de um jogo, se eu não me engano, o Atlético Mineiro passou ainda nos pênaltis. É um dos times que eu me lembro. Eu sei que o Atlético Mineiro enfrentou o Olímpia também, acho que foi na final que o Atlético Mineiro enfrentou o Olímpia. Eu não acompanhava muito futebol, já que eu era muito novo também, pra lembrar é meio difícil. Até hoje é difícil acompanhar todos os jogos, já que é muito jogo mesmo, futebol europeu, mas os americanos têm jogos diretos também, MLS, tem bastante jogos hoje em dia. Agora o Botafogo venceu no Chile de virada. Como eu falei, o Audax Italiano é lanterna do campeonato chileno e o Botafogo ainda passou apuro. Saiu perdendo e virou o jogo. Nesse jogo, o Louco Abreu teve uma homenagem, já que é o jogador que mais vestiu camisas de clubes. Ele jogou por 26 clubes. O Audax Italiano é seu 26º clube que ele está jogando. Entre eles, esses 26 clubes, um deles é o Botafogo, se não o mais marcante da carreira dele. Hoje no Botafogo ele é ídolo, sem dúvida. Eu só me lembro mesmo no Louco Abreu, quando jogava no Uruguai e jogava no Botafogo. Me lembro, fez muito gol mesmo, é um baita de centroavante. Hoje já tá com 41 anos, tá bem próximo já de se aposentar. Talvez até se aposente no final dessa temporada. O Audax Italiano, como eu falei, é o último do campeonato chileno, é o lanterna, e o Botafogo não deveria ter passado tanto sufoco. Deveria ter ganhado aquela partida muito fácil mesmo. Deveria ter passado por cima do Audax. Na Libertadores também tivemos Palmeiras e o Boca Juniors. O Palmeiras que quase conseguiu a vitória, abriu o placar com o Keno, 1-0 nos acréscimos. Só que o grande carrasco do Palmeiras, o Carlos Tevez, que jogou no Corinthians, empatou já nos acréscimos também. Empatou a partida por 1-1. O Boca Juniors não fez uma partida muito boa e o Palmeiras também não jogou muito bem. Não jogou tudo que o time joga pro elenco que tem. O Palmeiras tinha que passar por cima do time do Boca. O Boca também tem o Ábila, tem uns jogadores muito bons, só que sem comparação ao do Palmeiras é muito melhor do que aquele time do Boca Juniors. O Palmeiras foi um resultado, acho que ruim. Na minha opinião, foi um resultado ruim na Libertadores. Tem que vencer a maioria dos jogos em casa e fora de casa tem que buscar pelo menos um empate. Perder na Libertadores é fácil mesmo. Não é qualquer um time que consegue lá fora de casa, lá na Argentina, contra um Boca Juniors, um River Plate e conseguir a vitória. É bem difícil mesmo ganhar fora de casa.
Agora já no Náutico, agora uma baita e uma curiosidade. O Náutico vai vender as medalhas de campeão no Campeonato Pernambucano para reformar seu estádio. Uma coisa que eu nunca tinha visto no futebol, uma coisa inédita. Cada medalha eles vão vender por R$ 1.093, parcelado em 9 vezes. Eles vão até parcelar as medalhas para vender. Eles querem para reformar o estádio dos Aflitos, já que vai uma boa grana para reformar o estádio. E hoje o Náutico, todo mundo sabe que não vive uma condição financeira muito boa e tá vendendo até medalha de campeão para reformar o estádio. Vamos lá, olha, como eu falei, toda semana tem a seleção. E hoje a seleção de hoje é a Sérvia, só que já ia me esquecendo, agora não é a seleção, agora é o futebol internacional, né? Já ia me esquecendo do futebol internacional. Nós vamos dar uma passadinha no futebol internacional bem rapidinho. O Guardiola vai ter 3 bilhões de reais para contratar essa janela de transferência. Foi o que ele pediu para a diretoria do Manchester City e o Manchester City conseguiu. Ele vai ter uma baita de uma grana para fazer contratações. Mas lembrando que tem fair play financeiro, ele vai precisar vender alguns jogadores ainda para contratar. O City vai. Outra coisa do City. O City vai pagar 20 milhões de libras no lateral direito do São Paulo, o Éder Militão. O Éder Militão vem se destacando, vem jogando muito bem com a camisa do São Paulo. E se destacou lá na Europa, tem vários clubes de olho nele lá na Europa. E o Manchester City que está bem próximo de contratar ele. São quase 100 milhões de reais, 20 milhões de libras. São 96 milhões de reais. Ontem, quarta-feira, teve um baita de jogo que foi Real Madrid e Juventus. A Juventus abriu 3-0. Ninguém imaginava que a Juventus ia fazer 3 gols no Real Madrid. Mas no finalzinho, com um pênalti polêmico, o Real Madrid fez um gol e já bastou aquele gol para o Madrid, já que havia vencido por 3-0 em Turim, na Itália. Também tivemos Bayern de Munique e Sevilha, onde Bayern de Munique e Sevilha só empataram em 0-0, mas como o Bayern tinha vencido fora de casa também na Espanha, acabou se classificando. Tinha vencido o Sevilha fora de casa por 2-1, também de virada. Um gol contra do time do Sevilha e o último gol foi do Thiago, o gol praticamente da classificação do time do Bayern. E agora hoje de manhã foi sorteado o sorteio, a próxima fase da semifinal vai ter outro baita de um jogo, Bayern de Munique e Real Madrid. O Real Madrid só pegou grandes times, pegou o Paris Saint-Germain na França, pegou a Juventus da Itália e agora vai pegar o Bayern de Munique da Alemanha. Os 3 melhores times de cada do seu país. O Paris Saint-Germain que domina o campeonato francês, o Juventus que domina o futebol italiano e o Bayern de Munique que domina o campeonato alemão. Sem dúvida são 3 grandes do futebol europeu e o Bayern de Munique eu acho que vai ser o mais difícil desses 3 clubes. O Bayern de Munique vai ser o mais difícil pro Real Madrid conseguir passar. Já o Real Madrid o Bayern de Munique tem grandes jogadores, desde o gol até seu centroavante, desde Neuer até Lewandowski. Lembrando que Neuer não joga, já que Neuer está machucado, e o goleiro titular do Bayern hoje é o Ulrich. É um jogador mais velho, já tem bastante experiência também, mas é muito bom também. E o outro jogo vai ser uma grande surpresa para todos, é Liverpool e Roma. Ou já vamos ter uma grande sensação do momento na final da Champions League. Ou vai ser Liverpool ou vai ser Roma. Ninguém imaginava que um deles ia chegar na final. Ninguém apontava eles nem como para chegar numa semifinal de Champions League. Imagine agora na final. Pra mim tanto faz, vou torcer para os dois, já que de um lado vai ter Firmino e do outro vai ter o Alisson. Os 2 jogadores que hoje estão garantidos já na Copa do Mundo, o Alisson como titular e o Firmino ainda vai ter que disputar uma vaga lá com o Gabriel Jesus. No momento ele está um pouco atrás na seleção, já o Gabriel Jesus é titular, mas no futebol, mesmo lá no futebol europeu, hoje o Firmino está bem melhor que o Gabriel Jesus. Agora sim, vamos para a seleção. Hoje a seleção é a Sérvia. Já vamos encerrar o grupo E da Copa do Mundo, o grupo da seleção brasileira. O grupo que o Brasil vai ter um pouco de dificuldade para conseguir avançar, mas o Brasil tem chance não, tem que passar em primeiro naquele grupo, já que é um grupo que as outras 3 seleções estão bem abaixo dele. Vamos lá então, Ralha. Só lembrando que para explicar um pouco do futebol, tem que falar um pouco da economia e da história da seleção. Só um minutinho. Boa tarde, Cauã. Boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. Vamos agora falar um pouco sobre a seleção da Sérvia. Opa, deixa eu trocar o microfone, que o microfone aqui ele não tá muito bom. Um momentinho.
Deixa ele trocar o microfone e a câmera ali, porque tá aparecendo eu agora. Pronto. Agora sim. E agora eu vou pôr o... Bota aí. Pronto. Ó, como ficou Pronto. mais bonito agora. Hoje o país é a Sérvia, que já jogou na Copa do Mundo como Sérvia e Montenegro, em 2006, se não me engano. Acho que foi, né, em 2006, né? É a Sérvia e Montenegro, na época ainda não era separado. Hoje em dia temos dois países, tem uma Sérvia de um lado e Montenegro de outro. As raízes da moderna Sérvia podem ser traçadas a partir das culturas neolíticas Starcevo e Vinca. Por volta de 1000 a.C., trácios, dácios e ilírios ocupam a área, sendo substituídos pelos gregos, que chegam até a parte sul do país, sendo mais tarde substituídos pelos celtas, romanos e bizantinos. A chegada dos eslavos ocorre por volta de 520 e no século VIII é estabelecido o Principado de Sérvia, cuja religião oficial é o cristianismo. O Império Bizantino retoma o controle da Sérvia por algum tempo, mas esses tornam a reconstruir seu estado, que no século XIV torna-se o mais poderoso nos Balcãs e um dos mais importantes do continente europeu. Em 1521, os turcos otomanos dominam a Sérvia, que ressurgirá como estado semi-independente em 1804. O Principado de Sérvia, aliás, é elevado a reino em 1872, mas com sua independência sempre ameaçada pela nova potência na área, o Império Austro-Húngaro. Aliás, a tentativa dos austríacos de controlar a Sérvia foi um dos estopins da Primeira Guerra Mundial. As potências vitoriosas da guerra procuram uma forma de acabar com os conflitos nos Balcãs redesenhando seu mapa, auxiliados pelo sentimento nacionalista dos eslavos locais de unirem-se em um grande estado. Desta reorganização surge o Estado dos eslovenos, croatas e sérvios, rebatizado em 1929 como Reino da Iugoslávia. Na Segunda Guerra Mundial, a Iugoslávia é ocupada pela Alemanha para se tornar parte da esfera de influência soviética ao final do conflito. O reino é transformado em um estado socialista, que logo rompe com Moscou, guiado pela mão de ferro do general Josip Broz. Não do Super Mario Bros, tá? Esse Josip Broz ele é conhecido como Tito. Com a morte de Tito, em 1980, o sentimento de um estado eslavo comum vai desaparecendo, dando lugar aos nacionalistas. A Iugoslávia acaba em 1992, dando origem à Eslovênia. Muita gente pergunta, né, quais são os países da antiga Iugoslávia. Então são Eslovênia, Croácia, Macedônia, Bósnia e Herzegovina e República Federal da Iugoslávia, que foi Sérvia e Montenegro. Guerras fomentadas por diferenças étnicas e religiosas irão assombrar a região, com os partidários do nacionalismo sérvio de direita sempre envolvidos. Em 1998 inicia-se a Guerra do Kosovo, que irá resultar na sua independência, no bombardeamento da Sérvia e renúncia e subsequente prisão de seu presidente, Slobodan Milosevic, que morre antes de receber sentença de uma corte internacional pelos crimes de guerra cometidos durante a década de 90. Em 2006 ocorre a separação de Montenegro, dando a atual configuração territorial da Sérvia. Então foi nessa época, ela ainda era Sérvia e Montenegro, quando ela participou da Copa, né? Pouco tempo depois disso ela se separou. E daí nós tivemos a Sérvia de um lado e o Montenegro de outro. Os principais produtos agropecuários produzidos são trigo, milho, girassol, açúcar, uvas, carne de porco, leite, carne bovina e produtos lácteos. Os principais produtos industriais produzidos são os automóveis, metais, máquinas, alimentos processados e móveis. Vamos lá então. O Ryan já explicou um pouco aí da economia e um pouco da história. Lembrando que acontecendo no Morro da Fumaça é a gincana do SESC, lá que todas as escolas estão participando, do 1º ao 5º ano. A escola do Olívio Rec foi campeão, a escola que eu estudo. E hoje à tarde está acontecendo do 6º ao 9º ano, que teve a campanha lá da curtida também no Facebook, que até o momento a Olívio tá ganhando lá com quase 1000 curtidas. Os pequenos também estavam lá com 1097 curtidas. A Vicente Golo também tava quase 700 curtidas dos grandes lá do 6º ao 9º. Dos pequenos já tava um pouco mais. Uma coisa que tá, a primeira vez que acontece esse Morro da Fumaça, a primeira gincana escolar, não é aquele gesto, aquelas coisas que lá são jogos, isso é mais uma gincana. São meio que umas atividades mais diferentes, para mais se divertir, essas coisas. A organizadora dessa gincana é o SESC. Então, fugi um pouquinho do assunto, mas vamos voltar para cá. Já tem mais alguém aí, Ralha? Abraço para Shirley Martins. Abraço para Terezinha Salvan. Lucijane. E abraço para Lucijane Frazão. Então tá.
sei lá, sobre o futebol dela, por causa daquilo ali que o Ralha falou também. Ela antes participava da Iugoslávia, né, Ralha? Ela participava da Iugoslávia, depois ela acabou se separando da Iugoslávia e ficou só que a Sérvia Montenegrina, alguma coisa do tipo aí que se fala, né? Sérvia Montenegro? É. Depois ela participou da Copa 2006 como Sérvia Montenegro. Depois as duas seleções se separaram, uma ficou Montenegro, a outra Sérvia. A primeira Copa que a Sérvia disputou sozinha foi em 2010. Não foi muito bem. Seu maior resultado foi uma vitória sobre a Alemanha por 1-0. Tem alguma coisa pra falar, né? Ah, tá. Nós vamos voltando aqui. Não, como eu falei, não tem muito o que falar sobre a seleção da Sérvia. É uma seleção bem nova mesmo. O jogador que mais participou com a camisa da seleção foi Dejan Stankovic, com 103 partidas, um pouco mais de 100. Quem consegue fazer 100 partidas com a camisa da seleção é um resultado muito bom mesmo. Qualquer um queria fazer 100 jogos com a camisa da seleção. O maior artilheiro é o Stefan Bobek, com 38 gols, desculpe, é o maior artilheiro da seleção da Sérvia. Já que a Sérvia também não é uma seleção muito antiga, não tem muitos jogadores com muitos gols. Como eu falei, essa é a última seleção do grupo E. Agora já estamos indo para o próximo grupo, já o grupo F. Já estamos na seleção da Alemanha e estamos bem próximos de acabar os grupos. Próxima semana provavelmente vai ser uma seleção. Vou trazer um desafio à parte para vocês depois do programa, para ficar um pouco mais divertido, para diferenciar um pouco o clima também, para conseguir chegar com as seleções até perto da Copa do Mundo. Porque senão ia acabar a seleção muito antes. Se não tivesse até a matéria industrial, provavelmente já tinha acabado as seleções. Então espero que vocês tenham gostado. O programa de hoje foi isso, com todas as notícias do futebol internacional, nacional e catarinense. Tomara que os times catarinenses fossem muito bem nos seus campeonatos esse final de semana. Na Série C, na Série B e na Série A. Principalmente o Criciúma na Série B, né, Eric? Tomara que vá muito bem hoje. Então espero vocês aqui segunda-feira. Tchau.